Hora de opinião aqui no Fast News. Já está com a gente nosso comentarista Alexandre Borges. Vamos por partes, Borges. Vamos começar falando dessa ação que envolve a reunião do ex-presidente com embaixadores, a ação no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. É esse o processo que mais tem que preocupar mesmo Bolsonaro em relação a direitos políticos, Borges? Esse processo pode resultar na inelegibilidade dele? Você acredita que essa deveria ser a decisão do Tribunal Superior Eleitoral pela perda de direitos políticos do ex-presidente? Boa noite, Borges. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Olha, você fez duas perguntas em uma, as duas são importantes. A primeira é, o que vai acontecer? E todos os indícios levam a crer que haverá, sim, a votação. A maioria do TSE votará pela inelegibilidade. Isso é o que a gente está vendo e o que está sendo apurado por aí. Ele deve ficar inelegível por 8 anos. Agora, o que eu acho que deveria acontecer, sim, eu acho que você não pode reunir dezenas de diplomatas de países estrangeiros para tentar fazer propaganda contra o Brasil, que não tem nada, e é engraçado porque tem gente que acha que isso é patriotismo, você falar mal do país, falar mal da democracia brasileira, falar mal das urnas para a comunidade internacional. O que foi feito ali foi muito grave e muita coisa muito grave foi feita. Então, o caminho desse processo me parece estar caminhando para tornar Jair Bolsonaro sem direitos políticos pelos próximos 8 anos. O que, e aí nós vamos falar também do caso das joias, pode sair barato. Eu acho que isso é uma coisa também que tem que ficar na cabeça do apoiador do presidente, do ex-presidente, que é o seguinte: esse outro caso é tão grave que se o que sobrar para ele for apenas perder os direitos políticos, ele pode estar saindo no lucro. Mas mesmo assim ele manteria a força política, Borges? É uma discussão parecida até com a que está acontecendo nos Estados Unidos agora, né? Em que Donald Trump responde a um processo, mas muitos analistas apontam que ele pode até sair fortalecido desse processo. No caso aqui, perderia direitos políticos, mas seguiria sendo uma força política importante, um cabo eleitoral importante para um possível sucessor? Sim, mas a natureza das denúncias são muito diferentes. No caso do Trump, ele é acusado de tentar calar, subornar uma atriz pornô para não dizer que os dois tiveram um caso e não atrapalhar a primeira eleição dele. O que, primeiro, as evidências são muito frágeis. Você tem um problema também que é quase um crime sem vítima, né? Quer dizer, uma transação entre duas partes. Você tem a questão moral que chega a ser divertida, quer dizer, ninguém se escandaliza dele contratar a moça para fazer sexo. Aí tudo bem. Agora, dar dinheiro para ela não contar para ninguém, aí é um crime. Então é um caso realmente complicado em termos morais, em termos legais, e além disso ainda tem a prescrição, né? Quer dizer, me parece também eu tenho lido os argumentos jurídicos nesse caso dos dois lados e também tem a possibilidade desse crime, inclusive, mesmo que tenha ocorrido, o que já é discutível, que ele já tenha prescrito. Agora, no caso de Jair Bolsonaro com as joias é totalmente diferente. Esse kit que foi devolvido hoje, o chamado terceiro kit, ele foi recebido em 2019, há 4 anos quase, e estava esse tempo todo guardado na fazenda do ex-campeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, amigo próximo dele, que tem uma empresa que tinha contratos com o governo, que eles têm uma relação muito próxima. É uma natureza totalmente diferente você ser acusado de trazer ilegalmente joias num valor enorme, quase 20 milhões de reais. Só para dar um efeito de comparação, Lula foi condenado por causa daquele escândalo do triplex do Guarujá, que é um triplex avaliado em algo como 3 milhões de reais, e aquele sítio no Atibaia avaliado em 1,5 milhão de reais. Então, se você somar o sítio com o triplex, não dá 5 milhões, dá uns 4,5 mais ou menos. As joias, só as joias que seriam para Michele Bolsonaro, dá 16. Mas se você somar os 2 kits de presente para ele, relógio Rolex, relógio Chopin, canetas de ouro, enfim, se você somar aquela quantidade enorme de presentes que foram sendo dadas em 2019, 2020, 2021, quer dizer, é uma coisa assim que... Como é que se explica isso? Como é que se explica o chefe de Estado recebendo joias durante vários anos em kits caríssimos, sendo trazidos para o Brasil sem declaração,
sem passar pela Receita, escondidos ou guardados, dependendo da maneira como você queira ver, na casa de um amigo. É tudo muito difícil de explicar e para a população, para o eleitor, que acreditar, que tem essa relação, somente o eleitor dele mais apaixonado, que tem uma relação messiânica com ele, que acha que ele é um ungido de Deus, perfeito, que não tem defeitos e tal. Se fica muito claro, como está caminhando para ficar, que ele tentou se apropriar de joias desse valor, o dano à imagem é muito maior do que o escândalo de Donald Trump de tentar fazer com que a atriz pornô não contasse que os dois tiveram um caso. São coisas de natureza totalmente diferentes, da mesma maneira que o Bill Clinton teve um escândalo sexual e continuou e foi eleito, reeleito, enfim. Então é diferente, eu acho. Eu entendo que, em termos de ciência política e no debate da percepção, eles vão tentar se vitimizar, cada um no seu lado, e isso, muitas vezes, essa ideia de ser mártir, né, de ter sido preso injustamente, pode fazer bem ao político, mas a gente viu agora o Pedro Castilho no Peru, tentou dar um golpe de Estado, não deu certo, chegou a ser preso e ele está, até a segunda ordem, morto politicamente. Foi uma coisa que pegou muito mal. Manuel Zelaya, em Honduras, pegou muito mal. Então, cada caso é um caso. Da mesma maneira que, se você for voltar na história, Adolf Hitler tentou dar aquele golpe na cervejaria em 23, foi preso com 9 meses na prisão em 24, e depois voltou, para alguns anos depois, comandar a Alemanha por 12 anos. O que vai acontecer nesses dois casos? Não dá. A história, ela não se repete. Como diz a velha frase, no máximo rima. A análise de Alexandre Borges, e a gente vai acompanhar amanhã esse depoimento, portanto, do ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso das joias, um depoimento à Polícia Federal. Vai ser assunto amanhã ao longo do dia. Valeu, Borges. Obrigado, boa noite. Boa noite. E olha, a luta contra a pobreza no Brasil